Olá, nesse vídeo vou falar sobre a adubação do milho segundo a Embrapa 2006, a circular técnica 78. Então essa lavoura aqui a gente almeja chegar a 170 sacas por hectare, tá? É uma área de 30 hectares, passamento de meio metro, que vai dar 20.000 metros lineares. Então, vamos observar aqui que a saturação por base está em 64, é uma boa saturação, acima de 60 não necessariamente precisaria corrigir essa área, então não é necessário então a aplicação do calcário. O primeiro nutriente que nós vamos analisar aqui é o enxofre, tá? Então o enxofre, nessa análise, encontra-se com 8 mg por decímetro cúbico. Segundo essa tabela do próprio circular técnica, diz que abaixo de 10 miligrama por decímetro cúbico, nós precisamos aplicar 30 kg por hectare de enxofre. Então, uma forma da gente fazer essa aplicação seria aplicando o gesso ou então o sulfato de amônio. O gesso é infinitamente mais barato e a gente pode fazer essa aplicação em pré-plantio. Então, vamos fazer esses cálculos. Então, fizemos o cálculo aqui do gesso e a gente chegou então a 214,3 kg por hectare e no talhão de 30 hectares, 6.428. O próximo passo agora é analisar o nitrogênio. Segundo a circular técnica 78 da Embrapa, a necessidade de nitrogênio ela pode ser calculada. Então, os grãos extraem 1,4% de nitrogênio, certo? E a palhada 0,7% de nitrogênio. Então, a gente pode fazer esses cálculos, tá? Para a gente saber a demanda ali de extração. E também o que é fornecido pelo solo. O que é fornecido pelo solo é basicamente pela matéria orgânica. Cada 1% de matéria orgânica fornece 20 kg de N por hectare. Então, nós podemos descontar esse nitrogênio que ela fornece. O resíduo da cultura, que é de 30% do N da palhada. Nesse caso aqui seria desse 49, tá? E o N aplicado em semeadura. Esse aqui não necessariamente a gente precisa aplicar nesse momento. E depois então a gente vai fazer aqui um cálculo para chegar à dose de nitrogênio mesmo. Subtraindo o que é necessário, o que é demanda de extração, menos o que o solo fornece, dividido pelo fator de eficiência, que para o nitrogênio é aproximadamente 60%. Então, em plantios que em sucessão com soja, a gente já pode reduzir 20 kg por hectare de N na adubação de cobertura. Mas nesse caso eu não vou considerar. Então, vamos aos cálculos no nosso exemplo. Então, eu tenho 170 sacas por hectare. Isso é o equivalente a 10.200 kg por hectare de grãos. Então, os grãos eles extraem 1,4%, então vou multiplicar por 0,014. A palhada extrai então por 0,7%, então eu vou multiplicar por 0,07. Então eu tenho uma extração total aqui, nessa situação, de 214,2 kg por hectare de N. Agora eu vou calcular a quantidade que o solo vai fornecer. Então a matéria orgânica ela vai me fornecer 46 kg por hectare de nitrogênio. Agora vamos calcular a quantidade que vai ser fornecida pelo resíduo da cultura. Então, 71 vezes 30%, 21,4 kg por hectare de nitrogênio vai retornar para a cultura. Então, isso daqui eu posso deduzir. Então, esse 21,4 eu vou somar com 46 kg que a matéria orgânica fornece. O solo vai fornecer 64,7 kg por hectare, isso aqui é o sistema já fornecendo, porém a demanda dessa cultura será de 214,2. Vamos subtrair então a extração do que o solo fornece.
eu vou precisar fornecer para esse sistema 146,8 kg por hectare de nitrogênio. No entanto, a gente precisa agora fazer o cálculo da dose, porque isso leva em consideração também o fator de eficiência. A dose de N, então, vai ser a quantidade necessária para a cultura dividido pelo fator de eficiência do adubo, que geralmente fica em torno de 60%. Então, eu divido por 0,6, eu vou chegar, então, a ter que colocar 245 kg por hectare de nitrogênio para atingir a produtividade, então, de 170 sacas ou 10.200 kg por hectare. Daí, então, eu coloco esse valor aqui no quadro. O próximo passo é interpretar o fósforo e o potássio no solo. Então, esse solo possui aqui uma textura de 52% de argila. Então, 52% de argila encontra-se aqui num solo argiloso. E o teor de fósforo desse solo está em 10 mg por decímetro cúbico. Então, a classificação será média. Nessa outra tabela, eu tenho então a classificação do fósforo no solo e a dose que eu vou aplicar. Como eu desejo uma produtividade de 10,2 toneladas, eu vou ter que aplicar aqui 100 kg de P2O5 por hectare. Vamos agora à interpretação do potássio no solo. Fica na mesma tabela do fósforo. Então, o potássio nesse solo encontra-se com 120 mg por decímetro cúbico. 120 mg por decímetro cúbico é considerado adequado. Voltemos à tabela de doses. Para mais de 8 toneladas, adequado o teor de potássio no solo, eu devo aplicar então 60 kg de K2O por hectare. Bem, agora eu vou fazer o cálculo da adubação de plantio. Na adubação de plantio, eu posso utilizar alguns adubos que estão disponíveis. Eu tenho aqui o 10-30-10, o 8-28-16 ou o MAP. Então, esses aqui são 3 opções para fazer o plantio. Eu vou escolher aqui o MAP porque é um adubo barato. E como o meu teor de potássio ele encontra-se em 120, ou seja, um teor adequado, não há uma necessidade tão urgente de aplicar o potássio na base. Então, eu posso colocar o MAP, que não tem potássio, mas tem uma boa fonte, uma boa quantidade de fósforo. Então, já no plantio, eu fecho todo o fósforo. Eu vou colocar 100 kg de fósforo aqui. Esse MAP possui essa relação aqui, 1:5:2. Quando eu coloco o MAP, eu tenho 100 kg de P2O5 que eu vou aplicar. Para descobrir a quantidade de nitrogênio que eu vou colocar, é somente dividir esse 100 por 5,2. Aí eu já vou saber então qual a quantidade de N que eu vou colocar na base. Ao colocar 100 kg de P2O5 na forma de MAP, eu vou aplicar então 19,2. Agora, eu vou fazer as outras adubações com o nitrogênio. Mas quantas adubações é necessário fazer de nitrogênio? Nessa tabela da circular 78, ela mostra aqui que nessa situação, onde eu tenho argila de 36 a 60, que é o caso dessa análise, com mais de 120 kg por hectare, eu preciso fazer 2 adubações, uma no estágio V3, V4 e outra no estágio V6, V7. Então, vamos estabelecer essas 2 épocas para fazer essa cobertura. O potássio ele deve ser aplicado preferencialmente na primeira adubação, porque a demanda de potássio maior é nos estágios iniciais da cultura. Então, logicamente, eu preciso aplicar ele quando a lavoura está nova. Então, eu já vou colocar todo o potássio aqui.
tenho algumas fontes de potássio aqui. Nesse caso, eu acho interessante a gente colocar aqui, inicialmente, um 30,020, porque a relação dele é 1,5. Quando eu for colocar o 30,020, eu coloco 1 vezes e meia a quantidade de nitrogênio, 20 de potássio, 30 de N. Então, para descobrir a quantidade de N que eu vou aplicar através do 30,020, eu pego a demanda do potássio e multiplico por 1,5, tá? Então, eu faço essa multiplicação por 1,5 e eu chego a 90 kg de N. O restante do nitrogênio para 245 eu ponho na última adubação em V6, 135,8. Mas qual adubo que eu ponho? Eu tenho aqui vários adubos. O adubo mais em conta é, naturalmente, a ureia. Eu posso utilizar, então, a ureia para fazer essa última adubação. Daqui para frente, eu completo o quadro com os cálculos para a gente saber a quantidade em quilos por hectare e quilos por talhão. Então, para achar o MAP, eu vou pegar os 100 quilos, divido por ponto a porcentagem de fósforo que ele tem, e eu vou chegar então a 192,3 quilos por hectare desse adubo. Ao dividir por 20.000 metros lineares que tem esse hectare, multiplicado por 1.000, eu tenho aqui 9,6 gramas por metro. Isso vai ajudar a gente a fazer a regulagem da semeadora. E no talhão, então, nós teremos 192,3 vezes 30 hectares, que dá 5.769 quilos por talhão. Da mesma forma, eu vou fazer para o 30,020 e a ureia. Da mesma forma, então, vou fazer para o 30,020 e para a ureia. Dessa forma, então, a gente consegue finalizar a proposta de adubação. É importante que se diga que o zinco ele encontra-se numa faixa de 2 mg por decímetro cúbico e está acima dos valores de referência. Se ele estivesse abaixo de 0,6, eu teria que aplicar 4 kg por hectare, de 0,6 a 1, 2 kg por hectare. Essa aplicação poderia ser via solo, ou então fazer 2 aplicações foliares na dose de 0,5% de sulfato de zinco, heptahidratado, mas tomar cuidado para não misturar com glifosato, porque senão inativa o glifosato. Uma outra opção, para quem for utilizar o glifosato junto, seria utilizar o zinco quelatizado, que é muito mais caro, mas é uma opção para se fazer a mistura de tanque com o glifosato. Agora passamos então a organizar todas essas informações no quadro de recomendação. Então, a planilha de recomendações para adubação de milho, nós podemos fazer dessa forma. Isso daqui é uma proposta e a gente coloca o insumo, a época, né, de forma cronológica, quantos quilos por hectare, a quantidade por talhão. No caso da adubação de plantio, é interessante a gente colocar aqui então a quantidade que vai ser necessária em 10 metros de linha para auxiliar na regulagem da semeadora. É isso, é bem simples de fazer. Até o próximo vídeo.